Oi, meus amores, tudo bem com vocês, gente? Tá começando aqui mais um vídeo no canal. Como eu prometi e falei pra vocês, eu vim trazer o vídeo explicando tudo sobre o que aconteceu com o Ravi e o que nos levou a ter que fazer um exame de cabeça, gente, é um modo de falar, mas o nome do exame mesmo é eletroencefalograma. Esse nome aqui. Ah, só eu vou conseguir ler por conta que é câmera frontal. Mas vamos lá, gente. Fiz aqui esse penteadinho aqui, ó, pra ficar mais aparentável pra vocês. Tô gravando esse vídeo aqui à noite, então por isso que a iluminação não tá tão boa. Mas vamos lá, né? Eu peço pra você que já tá aqui no vídeo, assistam até o final, pra vocês poderem entender tudo. Só vai entender se realmente assistir até o final. Se só assistir até o meio, não vai entender nada, né? Você precisa assistir o vídeo todinho para poder você entender tudo direitinho, como realmente aconteceu tudo, como tudo começou e como foi que levou a ter que fazer esse exame aqui, né? Confesso pra vocês que era uma coisa que se tivesse, eu já vou dizer aqui no início do vídeo, né? Se tivesse dado um resultado negativo, ruim, eu acho que eu não estaria trazendo esse vídeo, tá bom? Porque desde quando a médica falou pra gente da suspeita dela, do que realmente ela achava que era, eu fiquei bem apreensiva e era uma coisa que eu, pra falar a verdade, eu não queria comentar aqui no canal. Mas como eu gravo minha rotina, realidade, meu dia a dia aqui, eu teria que falar, né? Lá no fundo eu sabia que eu teria que falar. Por quê? Por que que eu não queria falar, né? Porque como tem pessoas boas, também tem pessoas ruins, sabe? Que tem coisas que você tem que guardar só pra você. Mas vamos lá, gente. Então peço pra você, assista até o finalzinho. Se você entrou aqui no vídeo, não tá com tempo de assistir o vídeo todinho, você sai, mas depois, quando você tiver um tempinho, você volta e assiste todinho pra poder você entender. Eu tô trazendo esse vídeo aqui realmente porque muitas pessoas me pediram no vídeo que eu anunciei que já tava com o resultado em mãos. Muitas pessoas pediram pra mim gravar, porque eu perguntei que quem quisesse comentaria ali pra mim tá vendo. E se realmente vocês quisessem, eu iria trazer o vídeo. Então, muitas pessoas me pediram, então por isso que eu tô trazendo esse vídeo aqui pra vocês. Bom, gente, dia do nascimento do Ravi. Foi lá, ocorreu tudo bem, já tem relato do meu parto aqui, lá eu explico com mais detalhes, aqui eu vou dar só resumida. Fui lá, tive o Ravi, tive pressão alta e teve mecônio, que foi a causa também, né, de eu precisar de uma cesárea de urgência, de emergência, né, ser um parto bem rápido. Beleza, tive o Ravi, foi feito o exame de coração. Exame de coração? Teste de coração? Não sei. Sei que foi feito, tudo certinho, tudo ok com o Ravi. Ravi liberado pra casa, tudo ok, né? Tudo certo. Viemos pra casa. Passou um mês, tudo tranquilo. Quando o Ravi tinha 1 mês e 15. Ô, amor, 1 mês e 15 ou 1 mês e 20 dias? Menos, não foi? Quando o Ravi começou a apresentar as primeiras, aquelas expressões, ele tinha 1 mês e pouquinhos dias, não era? Não, amor. Foi não. Quando ele começou a apresentar isso, a mãe ainda estava em casa. E quando a mãe se internou, ele tinha 1 mês e 20 dias. Então foi 1 mês e o quê? Uns 10, 15 dias, não foi? Foi bem pouquinho dias antes da mãe se internar, não foi? Foi. Na verdade, a primeira vez que deu isso nele, ele tinha 1 mêsinho. A minha mãe já tava aqui em casa com a gente, tudo de boa, né? Ele tinha 1 mêsinho. Aí, quando ele começou a chorar, chorou. E ele bem novinho, eu percebia que toda vez que ele ia chorar, ele fazia tipo uma expressãozinha no rosto, como se fosse de dor, sabe? Ficou. Eu chamei minha mãe veio, minha mãe ficou com ele no colo. Tiramos toda a roupinha, meinha do pé, achando que era alguma coisa, sabe? Algum besourinho, alguma coisa assim que tava mordendo ele. Não era, o menino continuou chorando. Aí, o que nos levou a fazer, né? O que foi que a gente decidiu fazer? Dar cólica calma. A minha mãe disse, não, esse menino tá com dor, na certa cólica. Então, pegamos o cólica calme e demos pro Ravi.
E nisso ele continuava chorando e a gente ainda deu cólica calma. Depois que a gente deu, o Ravi foi acalmando um pouco. Ficou. Só que ele acalmava e ficava com um solucinho. Tudo que ele era novinho, né? E tudo que ele foi crescendo foi aumentando. Mas ele novinho, com um mesinho, né? Ele ficava com um solucinho, sabe? Tipo só assim. E eu percebi aquilo. Só que de boa, a primeira vez, né? A gente nem dá muita atenção. Ficou. Quando o Ravi tinha um mês e uns 10, 8 dias, por aí assim, começou de novo. Isso com o Ravi, né? Começou a chorar. E começou a fazer a expressão novamente no rosto. Ele fazia mais ou menos assim, ó. E ficava paralisado, não soltava e não puxava mais o ar. E isso, sabe, a gente sempre via, mas meio que deixava passar. Ficou. E demos novamente o cólico calmo. E a gente achou, a primeira vez a gente deu certo. Então, possa ser que seja a barriguinha dele que esteja assim. Aí eu lembro que nesse dia eu já fiquei um pouco assustada. E eu lembro que eu mandei mensagem pro agente de saúde daqui do nosso sítio, que é aqui do postinho, né? Mandei mensagem, falei, olha, tá acontecendo assim, assim, assim com meu filho. Eu preciso de uma consulta. E ele falou, olha, no momento a gente tá sem médico no posto, tal, tudo certinho. Quando eu tiver, eu te aviso, beleza. Depois ele mandou mensagem falando que uma pediatra estava atendendo lá no posto. Marcou consulta pro Ravi. Só que quando ele marcou essa consulta, o Ravi já tava com uns 2 meses, uns 2 meses e 20 dias, não era? Era. A primeira consulta dele, uns 2 meses e 20 dias. E nisso, né, a última vez que deu tinha sido com 1 mês e 8 dias, 10 dias que eu falei pra vocês, né? E continuou. De vez em quando, uma semana assim, atacava essa crisezinha. Na outra, não. E assim foi, né? Quando ele tava com 2 meses e uns 20 dias, por aí assim, porque, gente, eu não lembro, sabe? Já tem um tempinho. O agente de saúde falou pra mim que tinha médico e marcou a consulta pra ele. Nisso, minha mãe também já tava internada no hospital e tudo e tal. Eu fui com o Ravi, levamos ele pra pediatra, ela consultou ele normal, peso, tudo certinho, uma consulta normal. No final da consulta, ela perguntou se tem alguma coisa pra falar. E eu disse, olha, quando o Ravi tinha 1 mês, deu isso nele, aconteceu isso com ele. Quando foi com tantos meses e uns dias, deu de novo. Ela falou, ok. Isso pode ser manha, isso pode ser dengue. Foi a única coisa que ela falou. Viemos pra casa. E continuou atacando no Ravi. E o retorno com ela, a próxima consulta, ela pediu pra gente ir quando ele tivesse com 3 meses, eu acho. Foi, acho que sim. Aí viemos pra casa, né? E a gente com aquilo. Só que lá no fundo a gente sabia que isso do Ravi não era dengue e nem era manha, sabe? Sabíamos que tinha alguma coisinha ali. Então ficou. E nisso o Ravi em casa sempre atacando essas crises, entendeu? Ele chorava, atacava. Se ele tivesse com alguma coisinha e você fosse pegar e ele chorasse, atacava. Ele não podia chorar por nada, porque se ele tivesse, por exemplo, um choro que demorasse uns 2 minutinhos ele chorando, ou 1 minutinho mesmo, isso já atacava. E em tudo que ele foi crescendo, isso foi ficando tipo pior. Foi atacando mais vezes e mais forte. Quando ele era novinho, atacava e dava só aquela expressãozinha, sabe, bem pouca, que se você não percebesse direito, se você não prestasse atenção direitinho, não percebia, entendeu? Mas tudo que ele foi crescendo, foi dando pra você perceber melhor essa expressãozinha que ele ficava. E outra coisa que a gente também percebia, às vezes a gente colocava ele pra dormir, fazia a rotininha da noite normal dele, colocava ele pra dormir. Quando eram as 10h30, 11 horas, a gente tava aqui na sala e só escutava, tipo, um soluço só. E a gente ficava assustado. Quando era com 5 minutinhos, o Ravi acordava chorando. Pegávamos ele, tal, ele começava a chorar. Quando ele tava no meio do choro, começava a atacar as crises. Que as crises eram, nem soltava, nem puxava o fôlego mais. E o que eu fazia? Eu assoprava no nariz dele e ele voltava, super boa. Aí, tipo, isso atacava. Quando era com 1 minuto, atacava de novo. Eu assoprava. Com 1 minuto, atacava de novo. E ficava nisso. Até ela ir embora de vez. E quando ela ia embora, ele continuava com um soluço, sabe? E nisso foi ficando.
Aí eu lembro que a gente colocava ele no berço pra dormir normal, né? E ele começava com esse soluço. E eu falava pro meu esposo que ele tava com soluço, falava pro meu pai. Meu pai vinha, ficávamos tudo ali na beira do berço. Eu super preocupada, porque quem é mãe vai me entender aí, né? E o pai falava, não, isso é normal, ele tá sonhando. E ele só com aquele soluço. Meu esposo também pesquisou algumas coisas na internet e falava que era normal. Só que aquela intuição de mãe, sabe? Quando você sabe que alguma coisa não tá certa. E eu ficava sempre super preocupada, falando, não tem alguma coisa errada, não tá certo. Beleza, foi atacando as crises e quando atacava a gente dava o colic calme, achando que era da barriga. Em tudo que a gente foi dando colic calme e ele melhorava, super de boa, né? Quando foi na consulta de 3 meses e 20 dias, por aí assim, a gente foi lá, né? Aí chegou lá, a gente já mudou o assunto. A gente falou, olha, a gente acha que é a barriguinha dele, que tem, tipo, algum problema, tipo, probleminha de gases, de cólica, porque quando a gente dá o cólica calme, ele melhora, ele relaxa, apaga, vai dormir, entendeu? Ficou, ela disse, então é da barriguinha. Isso é pediatra, sabe? Aí ela falou, então vou passar um remedinho melhor pra ele, Colides, eu acho esse o nome, se não for, vocês me corrijam aqui, mas eu acho que é esse aí, Colides, ela passou. Compramos medicamento, fizemos o uso normal, só que, sabe, quando nessas horas a gente só pegava o colic calme, porque realmente era o que dava certo. Nisso foi passando o tempo, foi passando o tempo, foi passando. Quando a gente foi pra casa da minha cunhada, tem até vlog aqui no canal que eu gravei lá, do meu irmão, a gente foi pra lá, né, aproveitar um pouquinho. Em tudo que o Ravi tava com 4 meses, 5, não, tava com 5 e pouquinho, perto dos 6. Sim, aí nessa consulta de 3 meses e poucos dias, a médica pediu retorno para 6 meses. Quando ele tivesse com 6 meses, era para mim voltar lá. Ficou, né? Fomos para casa do meu irmão, e tudo era novo para ele estranhou o ambiente, ele começou a chorar. Isso começou a atacar nele lá também, ele ficou super mal lá, chorava, atacando esse negócio de não soltar e não puxar o fôlego, sabe? Ficava tipo sem ar, todo. E depois que atacava a crise, ele ficava com um soluço, só. Tipo assim, sabe? E depois ele ficava com soluço e tinha horas que ele fazia. Entendeu? Então, isso foi preocupando a gente, foi preocupando. E nisso eu lembro que eu falava pra minha cunhada, eu dizia, e nisso a gente já suspeitava de, eu não sei se eu vou poder falar o nome, mas eu vou deixar aqui na tela passando, tá bom? Eu vou deixar aqui ou aqui. A gente suspeitava disso. E algumas pessoas também falavam às vezes que poderia ser isso aqui também, que também tá passando aqui na telinha pra vocês. Porque eu não sei se eu posso falar o nome. Acho que não pode não, né, amor? Falar o nome do problema que a gente suspeitava do Ravi. Acho que não, né? Eu falo. Então, vamos lá, né? Eu vou falar, seja o que Deus quiser. Se não der certo, o YouTube tirar, eu gravo de novo. Vamos lá. A gente suspeitava de asma no Ravi. Nós aqui, né, da nossa família, suspeitávamos de asma. Só que algumas pessoas de fora suspeitavam de epilepsia, porque quando eu falava, por exemplo, eles perguntavam, ele engatia? Eu falava, não, por isso, gente, que eu nunca gravei o Ravi engateando aqui pra vocês, por conta disso. O Ravi nunca engateou sozinho, só a gente segurando por conta disso. Sim, voltando, né? Aí o pessoal perguntava, ele engatia? Eu falava, não, porque ele tem um probleminha que não pode chorar. Quando eu falava isso, as pessoas imediatamente perguntavam, ele tem epilepsia? Porque não pode chorar? Eu falava, não sei, a gente tá vendo isso. Então todo mundo falava, para as pessoas era esse probleminha e pra gente era asma. Então ficou. Fomos pra consulta. Sim, voltando, né? Aí quando eu tava conversando com a minha cunhada, eu conversando com ela, eu falei pra ela, quando eu fui pra casa dela, eu falei pra ela, se Dani, eu não sei, tem algumas pessoas que falam que isso pode ser epilepsia, e a gente acha que é asma, mas eu não entendo o porquê de quando ataca essas crises nele, que a gente dá o colic calme, ele melhora. E uma coisa que ela me falou, e realmente é verdade, ela disse, ela me chama de Inha, né? Ela falou, Inha,
será se não é porque o Colic Calming, ele é calmante, é relaxante, e na hora que você dá, ele relaxa e apaga? E eu concordei, gente, porque o Colic Calming, ele é, né? Ele é feito de ervas naturais e tudo, então tem calmante, relaxante, relaxa e tudo. Então eu concordei com ela, então eu entendi por que toda vez que ele tava assim, que a gente dava o Colic Calming, ele melhorava, gente, ele apagava, ele relaxava e dormia, entendeu? Então eu entendi o porquê que o Colic, que quando a gente dava o Colic Calming, ele apagava. Então ficou. Chegou os 6 meses, fomos para a consulta de 6 meses do Ravi. Quando a gente chegou lá, aí a gente já mudou a conversa. A gente falou pra ela, disse, olha, o problema dele a gente acha que não é a barriga, porque continua do mesmo jeito, mesmo com o remédio que a senhora passou. Continua do mesmo jeito. Ela disse, eu preciso que vocês gravem um vídeo pra mim, pra mim poder ver o jeito que ele fica, sabe? E isso já foi meio que irritando, porque desde a primeira consulta que a gente falava isso pra ela, a gente sempre falava tudo certinho pra ela, como tava acontecendo, quais as expressões do rosto que o Ravi fazia, sabe? O rosto de dor, como se estivesse sentindo alguma coisa. E ele realmente tava sofrendo, gente, porque tava acontecendo toda semana, uma vez na semana, isso acontecia com o Ravi. Uma vez na semana tava acontecendo sim com o Ravi. Então a gente via todo esse sofrimento dele, sabe? Ele não podia engatear, a gente não deixava ele engatear. Por conta disso, até hoje eu ainda sou meio apreensiva, mesmo sabendo já o resultado hoje tudo certinho, eu ainda não deixo, gente, porque ele sofre, né? Querendo ou não, ele sofre. Então, né, ficou. Ela falou, eu quero que vocês gravem um vídeo, porque isso pode ser dengo, isso pode ser mãe, pode ser birra. E também pode. Aí ela falou, na tão temido problema que eu mais temia, que as pessoas já me falavam. Ela falou também na epilepsia e a asma, que era o que a gente suspeitava, epilepsia, o que o pessoal de fora suspeitava. Então ficamos bem apreensivas com isso. Ficou. Quando o Ravi tinha uns 6 meses para 7, acho que era pertinho dos 7, o Ravi passou bem mal, bem mal, bem mal, bem mal. Eu só cheguei a comentar, mas não cheguei a mostrar assim nada aqui no canal. Passou mal, tivemos que levar ele para o hospital, desmaiado. Passou muito mal, gente, sem ar. Então levamos ele. Quando chegou lá no hospital, a médica falou de asma, lá da emergência, né, que atende aqui. Ela falou em asma, disse, não, os sintomas que ele tá aparentando parece ser de asma, o problema dele. Então, eu aconselho que vocês procurem um pediatra. Eu falei pra ela, né, que tava fazendo com a pediatra do posto, e ela disse, essa daí, na certa, não deve ser pediatra, deve ser clínico geral, né, amor, que fala? Tipo médico geral, entendeu? Ela disse, então, o que é que eu aconselho? Que vocês procurem uma pediatra particular, ela vai passar o exame, se realmente der asma, ela vai te passar para um médico específico para isso, se der epilepsia, beleza. Então, fomos procurar a médica. Procuramos a médica, encontramos, fizemos a consulta e ela falou a mesma coisa, a gente ainda falou mais coisas, confusão, asma, epilepsia, mas estava mais para epilepsia. Então, passou exame, a gente falou pra ela que ele tinha passado mal e tudo. Aí, ela achou ele pálido. Disse, não, tô achando ele muito pálido. Passou exame de sangue, ferritina, acho um negócio assim, acho que ferritina. Passou exame de sangue, e que o exame de sangue eu cheguei a comentar sobre o resultado também aqui. Aí ela passou o exame de sangue e esse temido exame que vocês sabem o tanto que a gente andou pra conseguir fazer esse exame. Então, ela passou o exame de sangue, a gente fez. Acho que o Ravi acordou. Achei que o Ravi tinha acordado, mas não acordou. Então, voltando, né? Fizemos o exame de sangue, levamos pra ela. E quando ela viu o exame de sangue, tava com a ferritina muito, muito, muito baixa do Ravi. Então, ela passou remédio. Então, até hoje, o Ravi toma pra ele tomar durante 6 meses. Durante 5 meses, na verdade. Então, a gente tá dando, sabe, o remédio certinho pra ele. Aí só vai repetir o exame com 5 meses de uso do medicamento. Então, a gente tá
dando medicamento pra ele. Então, depois que fomos lá, entregamos o resultado do exame de sangue, aí ela falou pra gente: e agora, quando vocês conseguirem um eletroencefalograma, vocês vêm pra mim ver. Podem vir, assim que tiver pronto, podem vir que eu olho de boa. Então, vocês viram tanto que a gente andou atrás desse exame. Vocês viram, acompanharam. A gente foi 3 vezes, só conseguimos na última vez, porque tinha que estar dormindo, sabe? Eles falavam pra gente: olha, coloca só ele pra dormir meia-noite e 4 horas da manhã você acorda ele e não deixa ele dormir por nada. E nisso, o exame, por exemplo, foi 2 vezes de manhã e 1 à tarde, não foi? Aí o exame tava, a primeira vez estava marcado para 9 horas, então o Ravi tinha que dormir meia-noite, acordar 4 e ficar acordado até as 9, para as 9 horas ele dormir. Quando a gente chegar lá, era para eu fazer ele dormir e tudo para fazer o exame. Assim a gente fazia, a gente ficava, tanto nós como ele ficávamos exaustos, cansados demais. Mas a gente fazia, né? Fomos dormir meia-noite com ele, enrolando pra ele não dormir, brincando. Fomos dormir meia-noite, quando era 4 horas, a gente acordava com ele, ficava enrolando, brincando, sabe? Morrendo de sono também, cansados, mas a gente precisava, porque tinha que fazer esse exame. Ficávamos acordados, íamos pra lá, chegava lá, colocava ele pra dormir e entrávamos na sala pra fazer o exame. Quando a gente tava lá, gente, se eu conseguir encontrar uma foto no Google e eu conseguir pegar, eu vou deixar aqui do ladinho pra vocês verem. É um monte de aparelhinho assim que coloca, sabe, na cabeça inteira. Em tudo que o Ravi tem um cabelo muito grandinho e cacheado, cheinho, acabava que atrapalhava um pouco e era o processo mais demorado. E nisso, quando ele estava colocando, o Ravi acordava. Então, já dispensava ali aquela hipótese de fazer o exame naquele dia. Então, já vínhamos pra cá, vocês acompanharam tudo. Remarcaram o exame. A gente foi de novo. Aconteceu o quê? A mesma coisa. Aí dessa vez eu falei: não, vamos marcar pra tarde pra ver se dá certo, porque à tarde ele costuma dormir de 1 hora da tarde até as 3. Então eu disse: não, vai que dá certo. Então remarcaram para as 2 horas da tarde. Então a gente foi nesse dia e deu certo, né? Como vocês viram, eu gravei até vlog pro canal. Então deu certo o exame do Ravi dessa vez, conseguimos, graças a Deus. Marcamos esses dias pra ir lá pra América entregar e fomos entregar o exame do Ravi. Sim, gente, e nisso tudo, nisso que eu tô contando pra vocês, atacando as crises dele, como vem atacando até hoje. Hoje ainda continua, tá bom? Mas é isso, gente. Fomos lá, entregamos o resultado pra médica e, gente, apreensivo, sabe? Com muito, muito, muito medo de ser epilepsia. A gente não queria que fosse nada, mas se fosse pra dizer assim, pra escolher, a gente preferia que fosse a asma, porque a epilepsia, gente, é muito complicada. Já tem causa de morte na minha família de epilepsia, e tanto tem causa desse problema, tanto na minha família como na família do meu esposo. Na minha foi meu primo, que ele chegou a falecer por causa desse problema. Então, sabe, eu ficava bem angustiada, porque eu tinha muito medo do Ravi ter isso, sabe? Você vê um caso que já aconteceu na sua família, que já chegou a acontecer o pior, e você ter que encarar isso com seu filho. Então, era um momento, assim, bem difícil. Lá, a gente super apreensivo, sabe, pra entrar na sala. E quando a gente chegou lá, tivemos a notícia e a surpresa de que o Ravi não tinha epilepsia e que esse probleminha que ele tem não passa de ser tomada do choro, né, amor? Tomada do choro, gente. Aí vocês me perguntam o que é tomada do choro. Vou deixar uma fotinho aqui pra vocês, ver se eu consigo, tá bom? Uma fotinho aqui, um print, eu vou tirar um print, vou pesquisar lá no Google e vou colocar aqui pra vocês verem. Gente, do mesmo jeito, vem explicando tudo que o Ravi, do mesmo jeitinho assim que o Ravi fica quando dá as crises. E eu achei, gente, quando você não sabe de nada, você não sabe, pronto. Depois que a médica falou tomada do choro, que eu cheguei em casa, que eu fui pesquisar, eu disse: meu Deus, por que eu não vi isso antes? Então, gente, o problema do Ravi é esse. Esse é o problema dele, tomada do choro. Aí vocês podem ficar se perguntando: mas e aí, o que acontece agora? Ela falou que é uma coisa super natural, que é de família,
E ela colocou o Ravi no grupo de criança nervosa, irritado, sabe? Ele é bem nervoso, gente, bem nervoso, bem irritado mesmo, sabe? Ele não suporta você brigar com ele não suporta que você pegue uma coisa dele, ele não suporta, ele se estressa muito rápido. Então, ele é uma criança do grupo de irritados, nervosos, então tudo isso, né, influencia um pouco. Então, o nome do problema do Ravi é tomada do choro, gente. Então, eu fiquei muito contente mesmo quando ela falou que isso aqui não era epilepsia. Gente do céu. Então, asma, ela descartou e ficou... Ela já descartou, né, a asma e a epilepsia. Tô aqui com o resultado, gente. Deu tudo certinho. Tá tudo certinho aqui, ó. Eletrocefalograma obtido em sono espontâneo e vigília dentro dos padrões de normalidade. Então tá tudo normal com o Ravi, graças a Deus. Então tirou a angústia do peito, sabe? Que era o que tava nos matando, era do Ravi ter a epilepsia, mas graças a Deus ele não tem. E ela falou pra gente que isso é uma coisa que se acaba com o tempo, é uma coisa do tempo, sabe? Não precisa dar remédio, porque ela disse que não existe remédio para esse tipo de problema. Ela disse que a maioria das crianças tem esse problema, sabe? De ficar chorando, de não poder chorar, porque fica sem ar, fica roxo. O Ravi já chegou a ficar com os labinhos roxos. Então ela disse que é tomada do choro, não tem remédio para isso e no mais tardar, esse probleminha dele vai durar até o 4º ano de idade. Ela falou que mais ou menos quando chegar no 4º ano de idade vai se acabar isso dele. Então eu fiquei muito contente e muito grata a Deus, porque só Deus sabe o quanto a gente, tanto eu como meu esposo, minha família, todo mundo tava muito apreensivo com isso, sabe? Ele não podia brincar direito, o Ravi não podia, sabe, engatear. Até hoje a gente fica meio assim, sabe, de não deixar, mas a gente agora já dá um pouco de liberdade pra ele, porque agora a gente já sabe que isso não é uma doença, né, digamos assim. É um probleminha que com o tempo vai se acabar, então a gente já sabe o que é, então a gente dá um pouquinho de liberdade pra ele. Por isso que vocês nunca viram o Ravi engateando aqui, mas ele já sabe engatear sim, mas a gente nunca deixa. Quando a gente deixa, gente, é só um pouquinho segurando ele, porque a gente tem muito medo dele cair. Às vezes ele cai, bate, tipo, vamos supor, a cabecinha no chão e tudo que ele começa a chorar ataca. Então, gente, é bem complicado mesmo, porque vocês conhecem criança cai, criança se machuca. Então a gente ficava pensando como a gente ia criar um bebê desse jeito, cuidar de um bebê desse jeito que não pode chorar. Bem complicado, mas graças a Deus não é nada demais, não é o que eu pensava, não é o que as pessoas pensavam. Graças a Deus é uma coisa simples, que com o tempo vai se acabar, vai ficar tudo normal. Então hoje a gente dá assim um pouco de liberdade pra ele brincar, sabe? Eu sento com ele assim no chão, coloco ele do meu lado, sento do lado dele, coloco os brinquedos e a gente vai brincar junto super de boa, porque já estou ciente do que se trata, probleminha do Ravi, mas mesmo assim a gente evita porque é uma coisinha que o bichinho sofre, sabe? Mas é isso, meus amores, estou muito contente pelo resultado do exame do Ravi. E claro que eu não poderia deixar de compartilhar aqui com vocês queriam saber, né? Mas tá aí, tá explicado. Então, o nome do problema do Ravi, gente, é tomada do choro. Mas é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham assistido até aqui, tá bom? E é isso, gente. Então, se você não deixou o like no início do vídeo, já deixa aqui. Se inscreve no canal se for inscrito. Espero ter esclarecido tudo, tá bom? Então, big beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!